Prepare a pipoca, a ação, a câmera, aumente o volume, rebobine a fita, pegue a sua faca, tranque as portas, popularize seus medos, empodere a sua Final Girl interior, ressignifique as suas perspectivas e apague as luzes. Porque está começando o Clube do Cinema do Universo Pânico. O terror é um gênero que se dedica a evocar emoções intensas e desconfortáveis, explorando os medos mais profundos e primordiais dos espectadores. Os filmes de terror utilizam uma combinação de elementos visuais, sonoros e narrativos para criar uma atmosfera carregada de tensão, incerteza e vulnerabilidade, abordando temas que vão do macabro ao sobrenatural, passando pelo psicológico e pelo suspense, sempre com o objetivo de instigar o medo e provocar reações visceralmente humanas. Seja na sala escura do cinema ou no sofá de casa, assistir um filme de terror é uma experiência intensa e imersiva. Desde os créditos iniciais, uma tensão começa a se formar. Você se prepara para o desconhecido, com o coração acelerado e os sentidos em alerta. O silêncio e a escuridão se tornam aliados do medo, deixando você vulnerável a cada som inesperado e a cada sombra na tela. De repente, chega um momento calculado para te fazer dar aquele pulo na poltrona, aquele grito inesperado ou aquele frio na espinha. Ao longo do filme, a tensão é intercalada com breves momentos de alívio, permitindo que você recupere o fôlego, mas nunca relaxe totalmente. No final, quando os créditos começam a subir e as luzes se acendem, fica pelo ar uma sensação de alívio e também um sutil desconforto. Você ainda carrega o peso daquela tensão, uma mistura de adrenalina e alívio, como se tivesse sobrevivido a algo horrorizante. Assistir um filme de terror é uma experiência catártica, onde o medo atua como um canal seguro para explorar emoções intensas e profundas. Ao longo da narrativa, somos confrontados com nossos limites emocionais e, ao final, emergimos dessa jornada com uma nova compreensão de nós mesmos. A emoção que sentimos nos deixa mais vivos, criando um contraste entre o temor e a satisfação de termos enfrentado os nossos medos. A história do terror, assim como a história do cinema em si, começou há mais de um século e veio evoluindo ao longo das décadas. Mas para a gente poder entender, precisamos voltar lá para 1888, quando o primeiro filme da história surgiu. O filme mais antigo que se tem conhecimento é um curta-metragem de 2 segundos de duração, chamado Roundhay Garden Scene, filmado pelo francês Louis Le Prince no jardim de Roundhay, em Leeds, na Inglaterra. Já a primeira exibição pública de um filme aconteceu em 28 de dezembro de 1895, no Grand Café, em Paris, pelos irmãos Auguste e Louis Lumière, que projetaram uma seleção de 10 de seus curtas-metragens. Em 1896 surgiu então o primeiro filme da história, Le Manoir du Diable, ou em tradução livre, A Mansão do Diabo. Foi dirigido, escrito e estrelado pelo cineasta francês Georges Méliès. Com duração de 3 minutos, o filme apresenta um cavaleiro que entra em uma mansão misteriosa e é confrontado por várias criaturas sobrenaturais, incluindo, é claro, o dono da casa. E vale destacar aqui que Georges Méliès era um dos espectadores lá no Grand Café, na exibição dos irmãos Lumière. Na era do cinema mudo, entre 1900 e 1920, os filmes de terror apresentavam vampiros, monstros e loucos, com mortes aleatórias e prematuras. Em 1910, surgiu Frankenstein, a primeira adaptação cinematográfica do famoso livro de Mary Shelley. O Gabinete do Dr. Caligari e Nosferatu foram 2 dos primeiros filmes a realmente assustar seu público e viriam a influenciar todo o cinema de horror produzido em seguida, graças à sua atmosfera sobrenatural e fotografia gótica. Os estúdios de Hollywood ainda apresentavam uma certa relutância em fazer filmes com esse gênero. Um dos nomes que mais se destacou ao fomentar o investimento em filmes de terror foi o do ator Lon Chaney, que ficou conhecido como o Homem de Mil Faces, por interpretar diversos personagens em inúmeros filmes produzidos na década de 20, como os clássicos O Corcunda de Notre Dame e O Fantasma da Ópera. Embora a palavra terror não tenha sido usada para descrever esse gênero cinematográfico antes de 1930,
os dramas hollywoodianos já apresentavam filmes com esse tema. Durante o período inicial do cinema falado, a Universal Studios lançou diversos filmes de terror gótico. Depois do sucesso de O Corcunda de Notre Dame e O Fantasma da Ópera nos anos 20, o estúdio deu início ao Universal Monsters, incluindo filmes como Drácula e Frankenstein. Outras obras representativas do cinema nessa década são A Múmia, Os Crimes do Museu, King Kong, O Homem Invisível e O Lobisomem de Londres. As sequências de terror também surgiram nessa época, com A Noiva de Frankenstein, A Filha de Drácula e O Filho de Frankenstein. Na década de 40, alguns filmes exploravam as cores para deixar o seu público mais assustado. Nesse período, Universal Monsters foi a primeira série de filmes em um universo ficcional compartilhado com sequências em que os monstros se encontravam, como em Frankenstein Encontra o Lobisomem e A Casa de Frankenstein. Na década de 50, os filmes de terror passaram a ter uma temática científica e sobrenatural, com criaturas que emergiam de pântanos a partir de experiências atômicas, bolhas assassinas, tarântulas gigantes e homens com cabeça de mosca. Com os avanços da tecnologia, a década de 50 viu a primeira era de ouro da tecnologia 3D, como Museu de Cera, sendo o primeiro longa-metragem 3D colorido de um grande estúdio americano, Warner Bros. Já a década de 60 foi extremamente fértil para produções do gênero, com destaque para as criações do mestre do suspense Alfred Hitchcock. Responsável pelos clássicos Psicose e Os Pássaros, Hitchcock desempenhou um papel fundamental no surgimento do subgênero slasher, estabelecendo um novo nível de aceitabilidade para a violência, comportamento desviante e sexualidade nos filmes americanos. Outro grande nome é o do diretor George Romero, que é conhecido como o pai do gênero zumbi. Responsável pelo filme A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968, Romero serviu como um progenitor de um subgênero contemporâneo e influenciou o arquétipo moderno do zumbi na cultura popular. Nesse mesmo ano, chegava aos cinemas O Bebê de Rosemary, do diretor Roman Polanski, que serviu de inspiração para outros filmes com foco no ocultismo e magia negra. Aqui no Brasil, o gênero terror começou a ser produzido pelo cineasta José Mojica Marins, conhecido como Zé do Caixão. Ele já havia produzido filmes de outros gêneros, mas percebeu que no Brasil não tinha nenhuma produção do gênero terror. O personagem Zé do Caixão apareceu pela primeira vez no filme À Meia-Noite Levarei a Sua Alma, em 1964. O sucesso do filme fez com que ele produzisse muitas outras obras de terror. As produções Zé do Caixão fizeram sucesso tanto no Brasil quanto internacionalmente, sendo que lá fora ele é conhecido como Coffin Joe. Na década de 70 surgiram filmes que se tornariam grandes referências para o gênero. O Exorcista teve um enorme sucesso comercial e foi seguido por vários filmes com a temática de possessão, como A Profecia e Terror em Amityville. Já filmes como Aniversário Macabro, O Massacre da Serra Elétrica, Noite do Terror, Quando o Estranho Chama, Quadrilha de Sádicos e Halloween influenciaram diversos filmes com assassinos misteriosos e consolidavam o subgênero slasher. Outros títulos de destaque desse período são Tubarão, Carrie, a Estranha, Suspiria, Piranha e Alien, o Oitavo Passageiro. A década de 80 ficou marcada pela ascensão dos slashers. Sexta-feira 13, A Morte Convida para Dançar, Dia dos Namorados Macabro e A Hora do Pesadelo são alguns dos destaques. Esse período também ficou marcado por títulos como O Iluminado, Uma Noite Alucinante, Poltergeist, A Hora do Espanto, Brinquedo Assassino e Hellraiser. Chegando na década de 90, o terror ficou saturado e em baixa, devido à grande produção na década anterior e às sequências de qualidade duvidosa. Os anos 90 foram marcados por uma reinvenção do gênero. O sangue, as entranhas e a violência dos anos 80 estavam desgastados. Então os anos 90 trouxeram novos medos, explorando mais um psicológico e menos as vísceras. Na primeira metade dos anos 90, tivemos títulos de sucesso como Louca Obsessão, O Silêncio dos Inocentes, O Mistério de Candyman, O Duende, Entrevista com o Vampiro e Seven. Em 1996, o diretor Wes Craven e o roteirista Kevin Williamson lançavam Pânico. Assim, eles revitalizaram o gênero do terror,
criando um filme carregado de referências e muita metalinguagem para satirizar e subverter o clichê do próprio gênero popularizado nos anos 70 e 80. Após o estrondoso sucesso e fenômeno que Pânico se tornou, os estúdios começaram a beber dessa fonte e lançaram títulos como Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado e Lenda Urbana. O sucesso também impulsionou o retorno de franquias populares, como Halloween H20, 20 anos depois, e A Noiva de Chuck. Ainda nessa década destacam-se Jovens Bruxas, Anaconda, A Bruxa de Blair e O Sexto Sentido. Os anos 2000 começaram com Pânico 3, concluindo a trilogia original. O novo milênio também ficou marcado com Premonição, marcando o início da franquia de sucesso, além do lançamento de Os Outros e Sinais. Essa década foi marcada por versões americanizadas de filmes asiáticos, como O Chamado e O Grito, adaptações de videogames para o cinema, como Resident Evil, O Hóspede Maldito e Terror em Silent Hill, e o retorno do gênero zumbis em filmes como Hack e Eu Sou a Lenda. Uma tendência dessa época foi o retorno à violência gráfica, com ênfase em tortura, sofrimento e mortes violentas, que deu origem ao subgênero conhecido como Torture Porn. Esses elementos estão presentes em títulos como Jogos Mortais, Wolf Creek, Viagem ao Inferno e O Albergue. Nessa década destacam-se ainda os títulos Olhos Famintos, Cabana do Inferno, Pânico na Floresta, A Chave Mestra, O Exorcismo de Emily Rose, Temos Vagas, Os Estranhos e Atividade Paranormal. Os anos 2000 também ficaram marcados pela era dos remakes. Grandes clássicos de filmes ganharam novas versões, como O Massacre da Serra Elétrica, Horror em Amityville, A Casa de Cera, Viagem Maldita, Quando um Estranho Chama, Halloween, Dia dos Namorados Macabro, Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo. Na década de 2010, houve uma nova onda de filmes focados em fantasmas e possessões demoníacas, encabeçados por Sobrenatural e Invocação do Mal, ambos dirigidos e produzidos por James Wan. Nesse período também houve o retorno de franquias clássicas, como Pânico 4, que deu continuidade à franquia 11 anos após o último filme, enquanto o Massacre da Serra Elétrica 3D, A Lenda Continua, e Halloween serviram como uma sequência direta ao original, ignorando todas as sequências lançadas. Na segunda metade dessa década surgiram filmes que se distanciavam das características clássicas e tradicionais do gênero, apelando para uma abordagem mais psicológica e artística, dando origem ao chamado terror elevado ou pós-terror. Como representantes desse subgênero, temos O Babadook, A Bruxa, Corra e Hereditário. Atualmente, o cinema de terror continua evoluindo em diferentes estilos dentro do gênero e se desdobrando em diferentes direções, abrangendo desde produções independentes até franquias consagradas, ao mesmo tempo em que dialoga com a sociedade contemporânea, abordando questões sociais e culturais. O gênero terror é tão diversificado que se divide em vários subgêneros, com características e abordagens próprias: sobrenatural, psicológico, slasher, found footage e monstros como vampiros, lobisomens e zumbis são apenas alguns dos subgêneros mais populares. Você está assistindo um filme de terror onde os personagens estão assistindo filmes de terror que você assistiu e existe um filme dentro do filme que retrata os acontecimentos do próprio filme. Conseguiu entender? Bom, se você ficou que nem um meme da Nazaré Tedesco, relaxa que eu já vou te explicar. Metalinguagem é o termo que se refere ao uso de uma linguagem para falar sobre a própria linguagem ou sobre os elementos e regras que a constituem. Na franquia Pânico, a metalinguagem é um elemento central, utilizado para desconstruir e ao mesmo tempo homenagear o gênero. Pânico explora o conceito de metalinguagem de maneira inovadora, fazendo com que os personagens discutam as regras dos filmes de terror e como elas se aplicam às suas próprias situações, criando um efeito onde o filme está ciente de si mesmo como uma obra de terror. A franquia criou um estilo narrativo próprio ao incorporar a consciência do gênero de terror e suas convenções dentro da própria história. É por essas e outras que Pânico é tão genial, né? A palavra slasher deriva do verbo to slash, que significa cortar ou rasgar, geralmente de maneira violenta e abrupta. O termo slasher se consolidou para descrever filmes de terror que envolvem um assassino psicopata misterioso perseguindo e matando suas vítimas de maneira violenta, com uma ênfase particular em armas cortantes, como facas e facões. O slasher começou a tomar forma nos anos 60 e 70,
mas foi na década de 80 onde ele se consolidou. Psicose, de 1960, é um filme que começou a abrir caminho para o surgimento do gênero. Embora não seja um slasher no sentido clássico, o filme introduziu muitos dos elementos que viriam a ser explorados mais tarde. O Massacre da Serra Elétrica, de 1974, foi um grande precursor do gênero slasher, seguido de Halloween, em 1978, e Sexta-feira 13, em 1980, que solidificaram as convenções do subgênero com um assassino implacável que matava jovens de forma violenta e sangrenta. A década de 80 foi o auge dos filmes slasher, com uma abundância de lançamentos que seguiam essa fórmula. Acontece que muitos dos filmes começaram a se repetir e perderam a eficácia, resultando em uma queda no interesse do público. A fórmula do assassino mascarado e das vítimas jovens parecia estar chegando ao fim, sem oferecer nada novo ou fresco para o espectador. Foi aí que o telefone tocou e uma ligação desconhecida no meio da noite revitalizou o subgênero slasher e trouxe o gênero terror de volta para o centro das atenções. Você sabe de quem eu estou falando. Pânico deu origem a uma nova era no gênero, que ficou conhecida como terror pós-moderno, e caracteriza-se pela autoconsciência e pela habilidade de subverter as expectativas do público, ao mesmo tempo em que faz referência aos próprios filmes de terror e suas convenções. Agora, soma a perspicácia da metalinguagem, a fórmula do slasher e o mistério a ser desvendado. Meta Slasher Whodunit. O termo whodunit, do inglês Who Done It, que significa quem fez, refere-se ao mistério em torno da resolução de um crime, normalmente um assassinato, desencadeando o procedimento investigativo acerca da identidade verdadeira do responsável pelo crime. Esses três elementos combinados brincam com as regras e clichês do gênero slasher, apresentam um assassino que mata de forma brutal e coloca em destaque a questão do mistério e da identidade do assassino. Na literatura, o whodunit é bastante utilizado em romances policiais, nas obras de Edgar Allan Poe e Agatha Christie, assim como nas de Arthur Conan Doyle, com o famoso detetive Sherlock Holmes. Aqui no Brasil, esse recurso narrativo se popularizou na teledramaturgia. Durante a exibição da novela Véu de Noiva, o ator Geraldo Del Rey solicitou sua própria saída da produção. A escritora Jeanette Claire aproveitou a oportunidade e resolveu assassinar o personagem, utilizando esse artifício pela primeira vez de forma notória no país. Mas o exemplo mais famoso e que consagrou de vez o uso desse elemento aqui foi na novela Vale Tudo, em 1988, com a indagação Quem matou Odette Roitman? Quem matou Odette Roitman? Seja na literatura, na teledramaturgia ou no cinema, o público é levado junto com os personagens a tentar desvendar o mistério e descobrir a identidade do assassino antes da revelação final. A franquia Pânico é capaz de se reinventar e elevar o conceito da metalinguagem. Por exemplo, enquanto o primeiro filme faz uma autoanálise sobre o gênero ao qual pertence, Pânico 2 faz uma análise sobre as sequências. Pânico 3 aborda sobre as trilogias. Pânico 4 discute sobre os remakes e reboots. Pânico 5 reflete sobre os requels e as sequências legado. E Pânico 6 conversa sobre as franquias. Cada capítulo de Pânico entrega uma verdadeira aula sobre cinema, fazendo uma análise da indústria cinematográfica e da sociedade contemporânea, além de oferecer uma visão crítica e, por vezes, irônica da evolução do gênero e do cinema como um todo. Essa proximidade com a vida real é um dos elementos mais fascinantes da franquia. Ao integrar referências contemporâneas, comentários da cultura pop e uma constante metalinguagem, os filmes criam uma linha tênue entre ficção e realidade. O terror se mistura com aspectos da sociedade e da indústria cinematográfica, ampliando o impacto do medo, mas também tornando a narrativa mais imersiva, desafiando o público a refletir sobre como os filmes de terror se relacionam com a cultura e o comportamento no mundo real. Bom, por pouco a gente não teria no início do filme aquele letreiro, baseado em fatos reais. Aliás, o roteirista Kevin Williamson se inspirou de fato no acontecimento real para escrever o roteiro de Pânico, sabia? Na noite de quarta-feira, 23 de março de 1994, ia ao ar pelo canal de TV americano ABC News o terceiro episódio do programa documental Turning Point. Intitulado de Gainesville, o preço do assassinato, o episódio foi apresentado por Barbara Walters e detalhava as atrocidades cometidas pelo assassino em série conhecido como o Estripador de Gainesville. E adivinha quem que estava assistindo esse programa? Kevin Williamson. O então novato roteirista, impactado com o caso desse serial killer,
teve a inspiração certa e começou a escrever o roteiro de um filme de terror. A história se passaria na cidade fictícia de Woodsboro e começa com uma garota sozinha em casa que recebe um telefonema anônimo e ameaçador. Bom, o resto é história. Originalmente intitulado de Scary Movie, ou Filme Assustador, o roteiro foi comprado no ano seguinte pela Miramax para a nova produção do estúdio, sob o selo da subsidiária Dimension Films. Renomeado para Scream, do inglês Grito, o filme teve a direção do mestre do suspense Wes Craven. No Brasil, o filme recebeu o título de Pânico. Não ironicamente, alguns anos mais tarde, o mesmo estúdio produziu um filme que parodiava filmes de terror, incluindo esse, principalmente, e decidiu dar o título de Scary Movie, reaproveitando o título original descartado. Por aqui, o filme foi intitulado de Todo Mundo em Pânico. Aliás, essa foi uma tendência na época aqui no Brasil, na adaptação de títulos de filmes de terror, onde eles colocavam pânico no título para aproveitar o fenômeno do filme aqui no Brasil. Então foi pânico para todo lado. Era pânico no lago, na ilha, na floresta, em alto mar, na neve, por aí vai. Ah, mas o Kevin Williamson não ficou chocado com aquele documentário à toa não, porque a história é realmente tensa. Os acontecimentos em agosto de 1990, na idílica cidade de Gainesville, na Flórida, parecem ter saído do roteiro de um filme de terror. Daniel Harold Rowling, ou simplesmente Danny Rowling, nasceu em 1954 em Shreveport, no estado de Louisiana. Filho de James Rowling, um veterano de guerra, sofria constantes abusos físicos e verbais, como apanhar por ter dificuldades para engatinhar e por ser fruto de uma gravidez indesejada. Sua mãe, Cláudia, também sofria abusos do marido e chegou a tentar suicídio com cortes profundos no pulso, em um dos tantos atentados que cometeu contra si mesma. Na sua adolescência, Danny abusava de álcool e drogas, chegando a buscar uma redenção por meio da música, mas sem sucesso. Passou a se tornar um voyeur crônico, uma compulsão que evoluiria mais tarde para roubo, invasão, estupro e, por fim, homicídio sexual. Aos 17 anos, ingressou na Força Aérea, mas foi expulso 2 anos depois ao ser flagrado com maconha. Após a dispensa, voltou à cidade natal e passou a morar com o avô. A saída encontrada foi tentar se casar e levar uma vida normal, que pudesse trazer novos ares, o que também não deu certo. Aos 20 anos, se casou com Omata Ann Halco e teve uma filha, Kylie Danielle. Danny voltou a beber e usar drogas, além de constantemente sair por dias sem avisar ou dar notícias. Agia de maneira irracional, deixando Omata com medo dele. Aos 23 anos, depois de uma discussão acalorada com sua esposa, apontou uma arma na cabeça dela e ameaçou matá-la, o que a levou a pedir o divórcio. A partir daí, Danny começou a praticar vários roubos e assaltos, sendo preso várias vezes e fugindo em várias oportunidades também. Em 1988, numa das vezes em que estava preso, Danny foi posto em liberdade condicional da penitenciária de Mississippi, com a condição de que retornasse a Shreveport. Ele retornou à sua cidade natal e resolveu voltar a morar com os pais. Em 4 de novembro de 1989, foi demitido do trabalho. Seu chefe afirmou que ele havia faltado 3 dias consecutivos, e quando foi confrontado sobre isso, explodiu em um ataque de raiva e ameaçou matar o gerente e o cozinheiro. Em 6 de novembro, um triplo homicídio foi registrado em uma residência localizada a 10 minutos da casa onde Danny estava morando com os pais. Foram encontrados os corpos de 3 vítimas: William Thomas Grissom, de 55 anos, Julie Grissom, de 24 anos, e o sobrinho, Sean, de 8 anos. Exames estimaram o tempo de morte em 2 dias, corroborando com o dia em que Danny foi demitido. Em 18 de maio de 1990, Danny deu 2 tiros no seu pai em meio a uma das tantas brigas. Apesar de fazê-lo perder um olho e uma orelha, James sobreviveu. Com isso, Danny teve que fugir, seguindo para o estado da Flórida. Chegando na cidade de Gainesville, Danny montou um acampamento em meia mata, próximo de alguns complexos de apartamentos frequentados por estudantes universitários, onde ele viria a cometer seus próximos crimes. Em 24 de agosto de 1990, nas primeiras horas da manhã, Danny invadiu o apartamento de Sonia Larson, de 18 anos, e Christina Powell, de 17 anos, calouras da Universidade da Flórida. Ele encontrou Christina dormindo no sofá no andar de baixo. Ficou ao lado dela observando brevemente, mas não a acordou, optando ir para o quarto do andar de cima, onde Sonia também estava dormindo. Primeiro, Danny cobriu a boca de Sonia com uma fita adesiva para abafar seus gritos e depois a esfaqueou até a morte com uma faca de caça.
Em seguida, ele foi até Christina, também a amordaçou, amarrou suas mãos, tirou suas roupas, a estuprou e a matou esfaqueando-a 5 vezes. Depois, ele retornou ao andar de cima e estuprou o corpo de Sonia. Antes de sair, Danny examinou o apartamento, recolheu qualquer tipo de vestígio que poderia o incriminar, limpou as vítimas com detergente e tomou banho, levando consigo, inclusive, o ralo do chuveiro para não deixar rastros. No dia seguinte, 25 de agosto, Danny invadiu o apartamento de Christia Hoyt, de 18 anos, estudante da Faculdade Comunitária de Santa Fé, e que trabalhava meio período como atendente de rádio na delegacia de Alachua, no turno da meia-noite. Quando Christa chegou em casa, por volta das 11 horas da manhã, foi surpreendida por Danny, que novamente amordaçou, amarrou e estuprou a nova vítima. Em seguida, cortou seus mamilos e abriu seu corpo da virilha até o externo. Já morta, decapitou Christa, posicionou seu corpo sentado na beira da cama e colocou sua cabeça em uma prateleira para que ela olhasse seu próprio corpo. As 2 primeiras vítimas, Sonia e Christina, foram encontradas no domingo, 26 de agosto, quando os pais foram até o campus após não receberem notícias das filhas durante o final de semana. Eles bateram na porta e, como não obtiveram resposta, recorreram à polícia de Gainesville. Naquela mesma noite, Christa não compareceu ao trabalho na delegacia. Os policiais foram até o apartamento dela e se depararam com a cena macabra. Apesar de toda a cautela de Danny, foram encontrados vestígios de sêmen em ambas as cenas dos crimes, sendo levado para análise laboratorial. Na madrugada de 27 de agosto, Danny invadiu o apartamento de Manuel Taboada e Tracy Pauls, ambos universitários de 23 anos e amigos desde o colegial. Em um dos quartos, Manuel acordou e se viu sobre o ataque do maníaco. Após uma luta corporal, Danny estrangulou Manuel e o matou. Ouvindo o tumulto, Tracy foi até a porta do quarto de Manuel e se deparou com Danny. Ela tentou se trancar em seu quarto, mas ele arrombou a porta. Repetindo o mesmo padrão de ataque às outras garotas, ele a imobilizou e a estuprou. Depois, a matou, esfaqueando-a 3 vezes nas costas. A notícia dos assassinatos se espalhou rapidamente e o terror tomou conta ali daquela comunidade. Inclusive, muitos estudantes deixaram de frequentar as aulas. Embora as autoridades inicialmente tivessem poucas pistas, a polícia tinha um suspeito, o estudante Edward Lewis Humphrey, de 20 anos. Edward morava no mesmo complexo de Manuel e Tracy e tinha histórico de doença mental. Bastaram algumas denúncias, relatos de comportamentos estranhos, o fascínio por facas e antecedentes criminais por perturbação da ordem para que ele se tornasse o principal suspeito. Na mira da polícia, Edward deixou Gainesville e foi para Indialantic, na casa de sua avó. Após agredir gravemente sua avó, Edward foi preso e mantido sob custódia. Enquanto isso, após a matança, Danny deixou a cidade de Gainesville e partiu para a cidade de Ocala. Em 8 de setembro, ele foi capturado após assaltar um supermercado à mão armada. Inicialmente, a polícia não percebeu que tinha capturado o verdadeiro assassino. Depois de 3 semanas dos crimes, o laboratório criminalístico do FBI concluiu que a comparação do DNA de Edward com o DNA do sêmen deixado pelo assassino na cena do crime era incompatível. Sem novas pistas que o incriminasse, Edward foi condenado a 22 meses de detenção em hospital psiquiátrico pela agressão à sua avó. A polícia só veio descobrir que Danny era o verdadeiro autor dos crimes após examinar as evidências recolhidas naquele acampamento que ele tinha montado próximo dos complexos universitários onde ele cometeu os seus crimes. Dentre os itens encontrados estavam materiais utilizados nas execuções, ferramentas, pertences pessoais e um gravador. Em 15 de novembro de 1991, Danny foi acusado pelo homicídio dos 5 jovens. Enquanto estava na prisão, Danny começou a trocar cartas com Shonda London, uma jornalista que alcançou certa fama ao escrever um livro sobre seu ex-namorado, o serial killer Gerard John Sheffer. Essa proximidade resultou em um livro e também em um noivado. Mas essa Shonda gostava de um amor bandido, né? O livro, A Criação de um Serial Killer, a verdadeira história dos assassinatos de Gainesville, fez com que eles fossem processados sob a lei que impede criminosos condenados de lucrar com suas histórias. Danny afirmou que ele tinha personalidades diferentes. Além do Danny, havia um lado que ele se referia como Jesse James, outro chamado Inad, que seria um anagrama de Danny, e um terceiro, Gemini.
Os investigadores duvidaram das afirmações de que ele tinha outras personalidades, acreditando em vez disso que ele havia tirado a referência de Gemini depois de assistir ao filme O Exorcista 3, em um cinema de Gainesville pouco antes dos assassinatos, onde o assassino do filme tinha o mesmo nome. The Gemini is dead. No, I am not! I'm alive! Além do fato de que Gemini, Gêmeos, é o signo astrológico de Danny. O julgamento de Danny aconteceu em 1994. Ele se declarou culpado de todas as acusações e confessou também ter sido responsável pelo assassinato dos 3 membros da família Grissom. Lembra lá do dia que ele foi demitido? Em 20 de abril de 1994, Danny foi condenado à morte. Sua execução aconteceu em 25 de outubro de 2006, através de injeção letal. Suas últimas palavras foram uma espécie de hino religioso, onde ele repetia a seguinte estrofe: "Ninguém é maior do que tu, Senhor. Ninguém é maior do que tu", enquanto ele olhava friamente para a mãe de uma das vítimas. O terror é real e está presente no dia a dia, seja em Gainesville ou em Woodsboro. Danny Rowling é um vilão da vida real. Seus crimes hediondos chocaram toda uma nação e sua perversidade segue impactante, ficando quase difícil de acreditar que possa existir humanidade em um ser humano capaz de tamanha monstruosidade. Assim também são os vilões da ficção, mas diferente dos vilões da vida real, eles podem nos atingir de forma controlada, e até que os créditos finais comecem a subir. E assim como a vida inspira a arte também é inspirada por outras obras que interagem em perfeita simbiose. Por exemplo, Pânico presta tributo e conversa com vários outros clássicos do cinema de terror. Em uma pacata cidade, um assassino misterioso persegue os moradores e ameaça suas vidas com a lâmina afiada de sua faca. De que filme que eu estou falando? Se você pensou em Pânico ou Halloween, a sua resposta está certa. Seja em Woodsboro ou em Haddonfield, um temido serial killer está à espreita para fazer a sua próxima vítima. De um lado, a franquia do Michael Myers fez história e teve papel determinante para estabelecer um subgênero em ascensão. Do outro lado, a franquia do Ghostface reinventou e revitalizou o subgênero, prestando homenagem aos que abriram esse caminho. As duas franquias já se encontraram e já conversaram diversas vezes, tanto dentro quanto fora das telas, ao longo dos anos. Halloween influenciou Pânico, da mesma forma que Pânico influenciou Halloween, e que Halloween influenciou Pânico novamente. O diretor John Carpenter, juntamente da sua esposa Deborah Hill, fizeram história ao escrever e produzir Halloween em 1978. Amplamente influente dentro do gênero, o filme foi responsável por desenvolver e popularizar muitos elementos narrativos que se tornaram sinônimos do terror slasher. Quase 2 décadas depois, foi a vez de Wes Craven e Kevin Williamson fazerem história. Com um roteiro afiado, tal qual a faca do vilão Ghostface, Pânico homenageia e faz reverência ao clássico filme do homem com a máscara branca que fica andando por aí perseguindo as babás. No, the one with the guy in the white mask who walks around and stalks babysitters. Ao longo dos seus 111 minutos, Pânico presta tributo a Halloween das mais diversas formas, a começar pela cena de abertura. Casey Becker recebe um telefonema, começa a conversar com um desconhecido, até que ele faz uma pergunta. What's your favorite scary movie? Halloween. Mais adiante, com os ânimos mais exaltados, Casey tem seus conhecimentos testados sobre o filme. Name the killer in Halloween. Em Halloween, Laurie Strode instrui as crianças a ir pedir ajuda até a casa dos vizinhos, os Mackenzie. I want you to go down the street to the Mackenzie's house. Já em Pânico, a mesma instrução é dada pelo pai de Casey para a mãe, quando o caos está estabelecido. Drive down to the Mackenzies. E Halloween H20 retribuiu a gentileza e fez com que Laurie instruísse Molly e John a irem até a casa dos Beckers. I want you to drive down the street to the Beckers. Outro detalhe interessante envolvendo o nome dos vizinhos é a personagem Liv Mackenzie, de Pânico 5, interpretada pela atriz Sonia Amar. Será que a família dela é que são os Mackenzie, que são vizinhos dos Beckers? Em Pânico tem também nome de personagem, que é uma referência à referência da referência. O nome do personagem Billy Loomis, interpretado pelo ator Skeet Ulrich, é uma referência ao personagem Dr. Sam Loomis, de Halloween, 1978, interpretado pelo ator Donald Pleasence, que por sua vez é uma referência ao personagem Sam Loomis, de Psicose, 1960, interpretado pelo ator John Gavin.
Inclusive, a mãe de Billy Loomis, que é interpretada pela atriz Laurie Metcalf em Pânico 2, se chama Nancy Loomis, sendo uma referência ao nome de uma atriz de Halloween, que por sua vez interpretou a personagem Annie Brackett. Durante uma cena de Pânico, Sidney está se lamentando com Tatum sobre as infelicidades que vem acontecendo na sua vida. Tatum compara o tom da conversa com o de um filme do diretor Wes Carpenter. A sacada do roteiro aqui foi brincar com os nomes dos diretores Wes Craven e John Carpenter, que são os diretores de Pânico e Halloween, respectivamente. E por falar em roteiro, o Kevin Williamson fez as suas contribuições no roteiro de Halloween H20, apesar dele não ter sido creditado. Após algumas sequências de qualidade duvidosa, a franquia Halloween viu no sucesso de Pânico a oportunidade perfeita para se reinventar. Halloween H20, 20 anos depois, o 7º filme do Michael Myers, chegava aos cinemas em 1998, celebrando os 20 anos da franquia, ao mesmo tempo em que tentava colocar ordem na casa, servindo como uma sequência direta para Halloween 2, de 1981, e ignorando todas as demais sequências. E vale ressaltar que a alegria durou pouco, porque em 2002 fizeram uma sequência que ironicamente se chama Halloween Ressurreição, mas que matou a franquia mais uma vez. I'll see you in hell. Se em Pânico eles estão assistindo Halloween, Jamie, turn around. em H20 eles estão assistindo Pânico 2. Do you wanna die tonight, Cece? Inclusive, por vezes, a trilha sonora de Halloween que sai da TV se sobrepõe com a trilha sonora de Pânico, se integrando à cena. A trilha sonora dos 4 primeiros filmes Pânico foram compostas por Marco Beltrami, que esteve envolvido na trilha sonora de H20, e inclusive chegou até a reaproveitar aqui algumas trilhas no filme. Ainda no aspecto sonoro, nos 2 filmes, Halloween e Pânico, é possível a gente ouvir a música Don't Fear the Reaper. Em Halloween, ouvimos a versão original da música, da banda Blue Oyster Cult. Saw somebody standing in Mr. Riddle's backyard. Probably Mr. Riddle. He's watching me. Enquanto em Pânico, ouvimos a versão do cantor Gus Black. You know, I appreciate the romantic gesture. Tem uma cena de Pânico que o Randy fala pra Sidney que a Jamie Lee Curtis é considerada uma Scream Queen. How come Jamie Lee Curtis is in all of these movies? She's the Scream. Jamie fez sua estreia no cinema precisamente em Halloween aos 20 anos de idade, interpretando a protagonista e Final Girl, Laurie Strode. Jamie é filha do ator Tony Curtis e da atriz Janet Leigh, que protagonizou uma das cenas mais memoráveis da história do cinema em Psicose. O sucesso de Halloween fez com que Jamie, assim como a mãe, viesse a fazer história no terror, protagonizando também outros filmes do gênero e a estabelecendo como a rainha do grito. Hoje, ao lado de Jamie Lee Curtis, Neve Campbell representa a realeza do terror. Aí sim, a verdadeira Scream Queen. She's the reason why I love horror movies. Agora, o antagonismo da saga Halloween fica por conta de Michael Myers. Ele é conhecido por ser um assassino implacável, silencioso, que persegue suas vítimas empunhado com uma faca de cozinha, sempre mascarado e quase sobrenaturalmente imortal. Mas o Ghostface não fica atrás não. A diferença é que ele prefere usar uma faca de caça e gosta de falar no telefone. Apesar de que o Ghostface não é tão implacável assim. Isso porque ele tem a Sidney Prescott como inimiga. Do you have a gun? I'm Sidney fucking Prescott, of course I have a gun. Durante décadas, Michael Myers e Laurie Strode tiveram vários encontros e desencontros bem e mal sucedidos. Mas 40 anos depois do filme original, os dois se encontraram novamente para um novo embate. Em 2018, a franquia Halloween retornou, dessa vez ignorando todas as sequências anteriores e considerando somente o primeiro filme. O Revival, dirigido por David Gordon Green, foi um sucesso de bilheteria e impulsionou assim o retorno de Pânico em 2022.
Bom, essas são apenas algumas das conexões entre essas duas franquias tão amadas pelo público e importantes para a história do cinema. Eu costumo dizer que Halloween é um grande exemplo de tudo que pode dar certo e tudo que pode dar errado. Ao longo de várias décadas, acumula sequências boas, ruins, remakes, reboots, bem como diferentes linhas do tempo. Aliás, existem termos do cinema para denominar cada uma dessas sequências que fazem modificações e apresentam novas perspectivas para narrativas já existentes. Franquias consagradas de obras clássicas do cinema são frequentemente revitalizadas com abordagens diferentes, oferecendo ao espectador experiências que variam desde ousadas reinterpretações até expansões do legado original. E aí é comum nos depararmos com termos como remake, reboot e requel. Apesar de se referirem a estratégias narrativas que têm como objetivo explorar uma história previamente conhecida, cada um desses termos apresenta características particulares, mas que também podem se interligar. Vamos começar do início. A sequência é o termo mais comum e que a gente está mais acostumado a utilizar. Uma sequência é algo que acontece após alguma coisa, uma história que dá continuidade a algo que foi contado anteriormente. É a continuação. By definition alone, they're inferior films. It's bullshit generalization. Many sequels have surpassed their original. Oh yeah? Name one. The Godfather, Part 2. Sequência, em inglês, é sequel. É o que dá continuidade à história. Logo, o que conta previamente a essa história é uma prequel, ou prequela. Sim, essa palavra existe. É a história que antecede os eventos de uma história já estabelecida. Uma história que volta no tempo para explorar algum personagem ou como aquele universo evoluiu até ficar do jeito que conhecemos no filme original. E esses filmes costumam receber subtítulos indicativos, como O Exorcista, O Início, Orphan 2, A Origem, e A Primeira Profecia. Quando é uma obra que deriva da obra original e que expande a história de algum personagem, por exemplo, a gente chama de spin-off. O spin-off é uma derivação da história original que expande aquele universo criado por ela. Por exemplo, a franquia Invocação do Mal tem spin-offs das personagens Annabelle e a Freira. Inclusive, juntos eles compõem o Invocaverso, como é chamado carinhosamente o universo compartilhado dos filmes da franquia. Até aí tranquilo, né? Daqui pra frente as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Remake e reboot são termos de amplo conhecimento do público, mas que podem ser facilmente confundidos. Pra gente entender melhor, vamos analisar a etimologia de cada palavra. A palavra remake vem do inglês recriar, enquanto reboot significa reiniciar. Enquanto o remake recria uma obra existente, o reboot reinicia com uma nova abordagem. Em ambas versões, acontece uma descontinuidade daquele universo de origem, se desvinculando da linha do tempo original. Um remake é uma refilmagem que utiliza a obra original como referência, realiza algumas mudanças e atualiza um roteiro já conhecido do público sem perder a sua essência. Isso acontece em filmes como O Massacre da Serra Elétrica, de 2003, que é um remake do filme original de 1974, assim como A Casa de Cera, de 2005, remake do filme de 1953, que por sua vez é um remake do filme de 1933. You do a remake to outdo the original, that's what the kid said. O mesmo vale para as versões americanizadas de filmes japoneses, como O Chamado e O Grito. You forgot the first rule of remakes. Don't fuck with the original. Já o reboot se trata de uma reinicialização da história, introduzindo um contexto inédito. É um recomeço para algo que já foi apresentado anteriormente e que promete mudanças em relação ao original. Essas mudanças podem ser tanto para atualizar a obra para os tempos atuais, como em Brinquedo Assassino, de 2019, que introduz elementos tecnológicos e inteligência artificial na história, como também para trazer novas perspectivas e aprimoramentos, como em Hellraiser, de 2022, que traz o personagem Pinhead, interpretado por uma mulher, diferente do filme original de 1987. Nesse contexto ainda existe o soft reboot, que não é bem um recomeço completo. Trata-se da nova versão de uma obra, mantendo um certo grau de continuidade, não desconsiderando completamente o que veio antes, como acontece em Halloween 2018, que dá continuidade à obra de 1978, ao mesmo tempo em que reintroduz a franquia. Happy Halloween, Michael. Recentemente, um novo termo se popularizou entre os cinéfilos. E se você assistiu o Pânico de 2022, você sabe exatamente do que eu tô falando. Oh my god, he's making a requel. A what?
Também conhecido como sequência legado, o requel é uma sequência com elementos de um reboot, com o propósito de dar um novo início a uma franquia consagrada. Ao mesmo tempo em que agrada o fã raiz ao contar com a presença de personagens legados, o requel apresenta a história para uma nova audiência, introduzindo novos personagens na narrativa, unindo assim as duas gerações de público. You can't just reboot a franchise from scratch anymore. The fans won't stand for it. But you can't just do a straight sequel either. It's got to be part of an ongoing storyline, even if the story shouldn't have been ongoing in the first place. O Pânico de 2022 é uma sequência disfarçada de requel. O filme dá continuidade aos eventos ocorridos nos 4 primeiros filmes, mantém sua essência metalinguística, levando inclusive para o próprio título, e se mostra um excelente exemplo de como funciona a estrutura narrativa de um filme requel. A combinação entre tradição e inovação, aliada à nostalgia, provam que passado e presente juntos podem criar algo impactante e duradouro. O gênero terror exerce uma influência marcante na cultura pop, não apenas atraindo bilheterias sólidas, mas também um constante engajamento com o público. A popularidade do gênero do terror resulta da sua capacidade de evocar emoções intensas, refletir preocupações sociais e culturais de sua época e explorar temas universais de maneira inovadora. Atraindo uma fanbase fiel, o gênero mantém um sucesso comercial robusto, sempre capaz de se reinventar e se adaptar às tendências atuais. A combinação do engajamento do público e relevância cultural faz com que o terror seja uma força dominante, estabelecendo um vínculo sólido entre o medo e a cultura pop. O gênero terror é uma das formas mais antigas e influentes de narrativa na literatura, explorando medos profundos e questões existenciais de maneira visceral, bem como em tradições orais, mitos e lendas que buscavam explicar o desconhecido e transmitir alertas. Escritores como Mary Shelley, de Frankenstein, em 1818, e Bram Stoker, de Drácula, em 1897, definiram elementos que seriam fundamentais no gênero: o sobrenatural, o grotesco e a atmosfera sombria. Edgar Allan Poe, considerado um dos mestres do terror psicológico, explorou medos internos, como culpa e insanidade, em obras como O Coração Denunciador, em 1843, e O Corvo, em 1845. Na era contemporânea, Stephen King foi um dos responsáveis por modernizar o terror, misturando com dramas humanos, tornando-o assim acessível ao público geral. Dentre suas obras destacam-se O Iluminado, de 1977, e It, a Coisa, de 1986, que também foram adaptados para o cinema. O cinema de terror é um dos gêneros mais lucrativos da indústria cinematográfica. Com orçamentos modestos e lucros impressionantes, essa relação custo-benefício torna-se atrativa para estúdios e produtores. Mesmo com a necessidade de efeitos especiais para garantir o apelo assustador, as despesas em geral são baixas quando comparadas a outros gêneros. Por exemplo, se compararmos o cinema de terror com o cinema de super-heróis, em termos de lucratividade, encontraremos diferenças notáveis, especialmente no modelo econômico e no retorno sobre investimento. O filme de terror é um modelo de alta eficiência. Ele tem baixo custo, risco reduzido e retorno rápido. Sua lucratividade relativa é difícil de bater. Já o filme de super-herói é um modelo de altos riscos e grandes recompensas. Depende de produções grandiosas, mas os retornos podem ser monumentais. Vamos pegar como exemplo agora os filmes de maior bilheteria nos dois gêneros: Vingadores Ultimato, de 2019, e It, a Coisa, de 2017. Vingadores Ultimato teve um orçamento de 400 milhões de dólares e arrecadou mais de 2,7 bilhões de dólares nas bilheterias, ou seja, faturou 7 vezes o seu custo de produção. Mas os números de It, a Coisa também impressionam. O filme custou 35 milhões de dólares e arrecadou mais de 700 milhões de dólares nas bilheterias, 20 vezes o valor de produção. Dessa forma, o terror se mostra um investimento seguro com lucros consistentes, enquanto o super-herói representa um grande prêmio que exige mais recursos para ser alcançado. Assemble. Independente da estratégia do estúdio ou do apelo com os fãs, existe uma característica atraente no gênero do terror que não é possível ser explicada com números: o medo. O terror tem o medo como uma linguagem universal. Independentemente de cultura ou idioma, o suspense e a atmosfera aterrorizante encontram ressonância em audiências ao redor do mundo. Os filmes de terror têm sido uma forma de entretenimento profundamente enraizada na cultura popular, atravessando gerações e conquistando o público desde os primórdios do cinema.
Os clássicos produzidos numa época em que o cinema ainda era mudo, as obras icônicas da era moderna e as franquias contemporâneas refletem um fenômeno psicológico complexo, que provoca tanto fascínio quanto temor. Uma das explicações mais comuns para o apelo dos filmes de terror está relacionado com a sua capacidade de manifestar e explorar nossos medos mais profundos, muitas vezes subconscientes. Desde a nossa infância, experimentamos o medo do desconhecido, que pode tomar a forma do escuro, de monstros imaginários ou de situações ameaçadoras. Os filmes de terror catalisam esses medos, nos permitindo confrontá-los em um ambiente seguro. É nesse espaço que o espectador pode experimentar uma forma controlada de medo, recebendo uma descarga de adrenalina sem riscos reais. A catarse emocional que resulta dessa experiência é gratificante. Além disso, os filmes de terror frequentemente abordam temas universais e atemporais, como a luta entre o bem e o mal, a morte e a sobrevivência e as complexidades das relações humanas. Essas narrativas, embora grotescas e perturbadoras, muitas vezes expõem verdades sobre a condição humana que são reconhecíveis e relevantes. Enquanto observamos os personagens lutarem contra forças sobrenaturais ou assassinos implacáveis, refletimos sobre nossas próprias vulnerabilidades e os desafios que enfrentamos na vida real. Os efeitos visuais e sonoros também desempenham um papel crucial. Cortes rápidos, ângulos inesperados e a manipulação do som criam uma atmosfera de tensão palpável que serve para amplificar a experiência do espectador. O famoso jumpscare, por exemplo, é um recurso comum que provoca respostas abruptas, ligando diretamente o espectador à experiência vivida na tela. Essa conexão visceral é o que nos mantém muitas vezes colados na poltrona, esperando ansiosamente pelo próximo susto. Outro fator frequentemente utilizado é a figura do vilão, para questionar normas e valores sociais, desafiando o público a reconsiderar suas crenças e comportamentos. Ao incorporar contextos sociais como desigualdade, preconceito e a luta pelo poder, esses filmes não apenas entretêm, mas também incentivam discussões significativas sobre a sociedade e suas falhas. O terror é conhecido pela capacidade de se reinventar e se adaptar conforme as necessidades e os conceitos do seu tempo, contribuindo assim para a popularidade contínua do gênero. Mas o terror vai muito além do cinema, moldando a cultura pop de várias maneiras. Freddy Krueger, Jason Voorhees e, claro, o nosso querido Ghostface são personagens que transcenderam os filmes e se tornaram símbolos culturais. É notável a grande influência do terror em parques, convenções geeks, cosplays, artistas que incorporam o estilo gótico e dark, além da influência do terror em outras mídias, como séries de TV, videogames e até histórias em quadrinhos. O gênero terror também tem ganhado a atenção das plataformas de streaming, que transformaram profundamente não só a maneira como o público consome mídia, mas também a indústria do entretenimento, investindo significativamente em produções originais. Um exemplo disso é a série Stranger Things, que estreou na Netflix em 2016 e se tornou um marco na televisão moderna. Criada pelos irmãos Matt e Ross Duffer, a série mistura horror e ficção científica com uma estética nostálgica dos anos 80, evocando filmes e referências da época. O sucesso instantâneo de Stranger Things a tornou uma das produções mais populares da plataforma, batendo vários recordes de audiência. Uma série que trouxe um novo olhar para o terror e se tornou um ícone cultural é American Horror Story, uma das séries mais influentes e audaciosas da televisão contemporânea. Criada em 2011 por Ryan Murphy e Brad Falchuk, os mesmos criadores de Glee, American Horror Story é uma antologia onde cada temporada é independente, com histórias e temáticas diferentes. Desde sua estreia, a série já abordou temas como Casa Mal-Assombrada, Hospital Psiquiátrico, bruxas, circo de horrores, vampiros, cultos e fim do mundo. Sua capacidade de se reinventar e explorar temas de relevância social e cultural a tornou não apenas um marco no terror, mas também uma referência duradoura na cultura pop. Outro exemplo de enorme sucesso na TV é a série Supernatural, criada por Eric Kripke. Transmitida entre 2005 e 2020, a série mistura elementos de horror e fantasia. A história segue os irmãos Sam e Dean Winchester enquanto caçam monstros, demônios, fantasmas e outras criaturas sobrenaturais ao longo de 15 temporadas. Seu impacto na cultura pop é inegável.
com seus personagens, histórias e cenas épicas permanecendo na memória dos fãs ao redor do mundo. A longevidade da série, bem como a conexão profunda com os fãs, faz de Supernatural um verdadeiro fenômeno. A série também desenvolveu um universo expandido através de 4 minisséries lançadas no formato de histórias em quadrinho. E por falar em HQ, a gente não poderia deixar de mencionar The Walking Dead, baseada nos quadrinhos homônimos criados por Robert Kirkman. A história se passa em um mundo pós-apocalíptico, devastado por uma epidemia que transforma as pessoas em zumbis. A adaptação para a TV de The Walking Dead teve 11 temporadas transmitidas entre 2010 e 2022, ganhou vários spin-offs, conquistou uma fanbase leal e se tornou um marco na cultura pop, além de revitalizar o gênero de zumbis, inspirando filmes, jogos e outras séries a seguir uma abordagem semelhante. Agora, no mundo dos jogos eletrônicos, o jogo que revolucionou o gênero de terror definitivamente é Resident Evil. Misturando ação, suspense e zumbis em uma experiência de sobrevivência imersiva, a franquia de jogos criada pela Capcom se tornou a mais bem-sucedida franquia cinematográfica baseada em jogos eletrônicos. O primeiro filme foi lançado em 2002 e foi dirigido por Paul Anderson. A franquia é composta por 6 filmes, todos estrelados pela atriz Mila Jovovich, com a personagem Alice criada exclusivamente para o filme. Embora a base do enredo tenha sido construída a partir dos jogos, os filmes tomam liberdades criativas significativas para criar uma história com identidade própria e modificar elementos importantes da trama. Além da série de filmes principais, Resident Evil ganhou diversos filmes derivados em animação e um reboot em 2021, intitulado Resident Evil: Welcome to Raccoon City, abordando mais fielmente os eventos dos primeiros jogos. O terror é muito mais do que sustos. Ele reflete os medos da sociedade, explora os tabus e conecta pessoas pela emoção compartilhada, provando que o medo, paradoxalmente, é uma das formas mais autênticas de arte. Além de impactar a cultura pop e ser um componente vital na indústria cinematográfica, o terror é um gênero resiliente, tal qual as suas destemidas e empoderadas Final Girls. O terror frequentemente coloca as mulheres no centro das narrativas, de maneira consistente e multifacetada, as destacando como heroínas, vítimas e, por vezes, as próprias fontes do medo. A supremacia feminina nos gêneros do terror é um aspecto fascinante, sendo tanto um reflexo quanto uma subversão das dinâmicas de poder na sociedade. A Final Girl é um dos arquétipos mais icônicos do cinema de terror, especialmente no subgênero slasher. O termo refere-se à garota final, ou à última mulher que sobrevive ao confronto com o vilão, o derrotando e escapando para contar a história. Mais do que uma simples sobrevivente, a Final Girl é uma figura de resistência, resiliência e transformação. Ela geralmente apresenta características que a distinguem dos outros personagens, como a moralidade superior, vigilância, inteligência, conexão com o espectador e empoderamento progressivo. Ao longo das décadas, a Final Girl foi evoluindo e refletindo as mudanças sociais e culturais de cada período. Os anos 70 e 80 estabeleceram um modelo clássico da Final Girl. As representantes desse arquétipo são jovens, cuidadosas, responsáveis, virgens ou indisponíveis sexualmente, além de carregar consigo uma aura de ingenuidade. Um grande exemplo é a personagem Laurie Strode de Halloween, uma garota inocente que acaba sobrevivendo porque seguia as regras implícitas de comportamento moral da época. Essa fase representou o que atualmente os pensamentos conservadores buscam reforçar, o lugar da mulher como a bela, recatada e do lar. Não havia espaço para rebeldia, tampouco qualquer comportamento que venha a ser encarado como transgressor. Isso durante as décadas mencionadas, porque nos anos 90 uma Final Girl reverteu os padrões e trouxe novas modalidades para o comportamento dramático da personagem que ocupa esse lugar. Sim, eu estou falando dela. Sidney Prescott. Sidney não apenas sobreviveu, mas também enfrentou seus traumas e se tornou proativa no confronto com os vilões. Hello, Sidney. Marcando uma mudança em como a Final Girl era retratada. Nas décadas seguintes, a estrutura de Final Girl foi se tornando mais diversificada, com personagens mais complexas que subvertem as expectativas e celebram a força feminina em narrativas cada vez mais profundas e desafiadoras. E é claro que por trás de toda Final Girl tem uma Scream Queen. Então vamos começar por ela, Jamie Lee Curtis, a estrela da franquia Halloween. Jamie iniciou sua carreira precisamente na franquia e construiu um legado duradouro no gênero. The idea that I get to be known as the girl who never gave up is a really powerful legacy, and I represent the girl that has survived it.
and it's a privilege for me. Além de dar vida a Laurie Strode, entregando performances memoráveis por várias décadas, a atriz participou de projetos como A Bruma Assassina, A Morte Convida para Dançar, Enigma na Estrada e a série de TV Scream Queens, que presta homenagem ao gênero slasher, combinando elementos do terror com humor ácido, sátiras e diálogos irreverentes. Bom, mas a gente não pode falar de Rainhas do Grito sem mencionar a legítima Scream Queen, Neve Campbell. Sua performance como a heroína central de Pânico transformou Sidney Prescott em uma das personagens mais memoráveis e respeitadas do gênero. I'm a fighter. Admirada por sua versatilidade, presença de tela e escolha cuidadosa de papéis, Neve se tornou uma das figuras mais importantes do gênero ao dar vida à nossa Sidney. Give mommy a kiss and we'll make up. Mas antes de Pânico, Neve estrelou Jovens Bruxas, em 1996, filme que conta a história de 4 jovens que começam a experimentar magia. Outra participação marcante da atriz é em Garotas Selvagens, de 1998, ao lado de Denise Richards, Matt Dillon e Kevin Bacon. Conhecido por suas reviravoltas inesperadas e atmosfera sensual, o filme mistura suspense, intriga e manipulação, mostrando um lado mais ousado da atuação de Neve Campbell. Agora, uma atriz que tem um trono intocável no reino do terror é Courtney Cox. Com a personagem Gay Weathers, ela detém o recorde histórico de ser a atriz que mais estrelou filmes consecutivos de uma franquia de terror. Seu recorde de aparições desde o primeiro filme Pânico consolida seu lugar na história como uma das soberanas mais icônicas do gênero, reinando com inteligência, coragem e um toque de sarcasmo que faz dela uma rainha única e incomparável. Sabe quando dizem que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar? Bom, isso não se aplica a Sarah Michelle Gellar. Em 1997, Sarah estrelava na televisão a primeira temporada da série Buffy, a Caça-Vampiros, interpretando a própria Buffy Summers. No cinema, ela emplacava participações em 2 filmes de terror e simplesmente protagonizava 2 das cenas de perseguição mais icônicas do gênero. Em Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Sarah deu vida a Ellen Shivers. Em Pânico 2, Sarah deu vida a Cissy Cooper. Em ambas ocasiões, a loirinha teve um fim trágico, mas que a deixou imortalizada na história do terror. Definitivamente, 1997 foi o ano para Sarah, né? Outros projetos de destaque da atriz são o live action Scooby-Doo, de 2002, e o remake O Grito, de 2004. Em 1960, a atriz Janet Leigh, mãe da Jamie Lee Curtis, protagonizou a mais famosa cena do chuveiro do cinema. O filme Psicose, de Alfred Hitchcock, é baseado no romance homônimo de 1959, escrito por Robert Bloch. Em 2003, ganhou uma adaptação para a TV, servindo como um prelúdio de Psicose. A série Bates Motel, no ar de 2013 a 2017, retrata a vida de Norman Bates e de sua mãe Norma, interpretada pela atriz Vera Farmiga. No mesmo ano, a atriz alcançou enorme notoriedade no cinema de terror por seu papel como a investigadora paranormal Lorraine Warren, na franquia Invocação do Mal. No currículo da atriz também vale destacar a sua participação em A Órfã, de 2009. Outro nome de impacto significativo é Sarah Paulson. A atriz se destacou em diversos projetos do gênero, principalmente em suas frequentes participações na série antológica American Horror Story. Ainda na TV, Sarah protagonizou a série Ratched em 2020 na Netflix, dando vida a uma versão mais jovem da enfermeira Mildred Ratched. A série também serviu como um prelúdio para a história do livro Um Estranho no Ninho, de 1962, escrito por Ken Kesey. Na filmografia de Sarah vale destacar Fuja, Prenda a Respiração e sua participação no filme Vidro, o último da trilogia East Trail 177. Nos últimos anos, algumas jovens atrizes ganharam notoriedade por suas presenças marcantes no terror, como é o caso de Jenna Ortega. Famosa por interpretar a Tara Carpenter em Pânico 5, a atriz deu vida ao personagem título de Vandinha em 2022 na série da Netflix dirigida por Tim Burton. Jenna trouxe uma nova camada à personagem, apresentando uma versão sarcástica, sombria e com uma forte presença de Final
Girl. Ainda no mesmo ano, Jenna interpretou Lorraine no filme X, A Marca da Morte, do diretor Ty West. X é o primeiro filme de uma trilogia composta por Pearl e Maxine, todos protagonizados pela atriz Mia Goth, a neta da atriz brasileira Maria Gladys. Eu amo minha avó, tanta saudade da minha avó. Mia se consolidou no terror estrelando diversos títulos, como A Cura, Suspiria e Piscina Infinita. Please, I'm a star! É inegável que parte fundamental do sucesso do cinema de terror se dá devido à presença marcante e essencial das mulheres em grandes obras do gênero. Seria impossível citar todos os nomes das Scream Queens que contribuíram para a consolidação do gênero, mas fica aqui o meu respeito e a minha reverência às rainhas do grito. Bom, nomes marcantes no cinema de terror é o que não falta, tanto na frente quanto atrás das câmeras. Na criação de um filme, o profissional responsável por transformar um roteiro em uma obra audiovisual é o diretor. Essa função exige uma combinação de habilidades técnicas, criatividade e liderança, além de uma visão clara do que a obra deve transmitir ao público. Ao longo da história do cinema de terror, inúmeros diretores se dedicaram a construir narrativas cada vez mais ousadas, perturbadoras e sinistras, fascinando gerações de espectadores sedentos por emoções sombrias nas telas do cinema. Por mais de um século, diversos diretores contribuíram para moldar diferentes estilos e eras no cinema de terror. Ficaria difícil listar todos os nomes aqui. Entretanto, alguns desses cineastas merecem destaque, pois eles não apenas criaram clássicos, mas também definiram tendências e influenciaram como o terror é percebido e produzido até hoje. Eles transformaram o medo em arte e são pilares do gênero. Um dos mais reverenciados e influentes cineastas de todos os tempos, Alfred Hitchcock, é amplamente reconhecido como o mestre do suspense. Sua contribuição para o terror é igualmente significativa, estabelecendo bases para o gênero. Ele foi pioneiro em explorar os medos psicológicos e as complexidades emocionais dos personagens, frequentemente levando o público a confrontar seus próprios temores mais profundos. O suspense de Hitchcock trouxe inovações técnicas no posicionamento de câmeras, nas elaboradas edições e nas surpreendentes trilhas sonoras que realçam os efeitos de suspense e terror. Dentro da sua vasta filmografia, podemos destacar Janela Indiscreta, de 1954, que é considerado um dos melhores filmes do diretor. A história acompanha o fotógrafo profissional Jeffries, interpretado por James Stewart, que está confinado em seu apartamento após quebrar a perna. Sem ter muitas opções de lazer, Jeffries começa a vasculhar a vida dos seus vizinhos pela janela, quando vê alguns acontecimentos que o fazem suspeitar que um assassinato foi cometido. Em 1958, Hitchcock lançou Um Corpo que Cai. No filme, o ex-policial detetive Scott, também interpretado por James Stewart, é forçado à aposentadoria precoce depois que um incidente durante seu expediente o levou a desenvolver acrofobia e vertigem. Scott é contratado por um conhecido como investigador particular para seguir a esposa que vem se comportando de forma estranha. Ele aceita a tarefa e começa a segui-la por toda parte. A mulher demonstra uma estranha atração por lugares altos, levando o detetive a enfrentar seus piores medos. Scott começa a acreditar que a mulher é louca, com possíveis tendências suicidas, quando algo estranho acontece nesta missão. Um Corpo que Cai foi o primeiro filme a utilizar o efeito Dolly Zoom, um efeito de câmera que distorce a perspectiva para criar desorientação. Esse efeito é obtido por meio do movimento da câmera e das lentes, de forma que o zoom da câmera atua em sentido oposto ao movimento do dolly. No filme, o efeito foi utilizado para mostrar a acrofobia e a vertigem do personagem Scott. Por conta do uso no filme, o efeito dolly zoom ficou conhecido como efeito vertical, nome original do filme em inglês. Agora, sem sombra de dúvidas, o filme mais famoso de Hitchcock é Psicose. Considerado um dos maiores clássicos do cinema devido à sua direção habilidosa, atmosfera tensa, trabalho de câmera impressionante, trilha sonora memorável e performances icônicas, o filme acompanha Marion Crane, interpretada por Janet Leigh, uma mulher que roubou a empresa onde trabalha e fugiu numa tentativa de recomeçar sua vida. Durante a fuga, uma tempestade a obriga a pernoitar num sinistro motel de beira de estrada administrado pelo estranho Norman Bates, interpretado por Anthony Perkins. Quando Marion desaparece, sua irmã, Lila Crane, faz de tudo para tentar encontrá-la juntamente do amante da mesma, Sam Loomis. Psicose teve um orçamento de $800 mil e arrecadou mais de $32 milhões nas bilheterias, se tornando o filme de maior sucesso comercial do diretor. Bom, do mestre do suspense, passamos ao pai dos filmes zumbi, George Romero. Com seu trabalho inovador, ele não apenas definiu o arquétipo do zumbi moderno na cultura popular, mas também usou o gênero como um veículo poderoso para críticas sociais.
Antes de Romero, os zumbis no cinema eram frequentemente associados a rituais voodoo, como em Zumbi, a Legião dos Mortos, de 1932, considerado o pioneiro no subgênero. Em 1968, Romero produziu e co-roteirizou com John Russo o clássico A Noite dos Mortos-Vivos. O filme redefiniu os zumbis como cadáveres reanimados, carnívoros e ameaças em massa, estabelecendo as regras básicas para o subgênero e popularizando o conceito de apocalipse zumbi, onde os sobreviventes precisam lutar não apenas contra os mortos-vivos, mas também uns contra os outros. A Noite dos Mortos-Vivos foi o primeiro dos 6 filmes do diretor, lançados entre os anos de 1968 e 2009, que traçaram a evolução da epidemia dos mortos-vivos nos Estados Unidos e as tentativas desesperadas da humanidade para lidar com isso. Os filmes de George Romero também tiveram um grande impacto na cultura americana na era da Guerra do Vietnã, por ser carregado de críticas à sociedade do final dos anos 60, como preconceito, racismo, consumismo, militarismo, autoritarismo e desigualdade social. Suas críticas eram apresentadas de forma sutil, escondidas por trás de sustos e tensão. Isso permitiu que seus filmes fossem acessíveis tanto como entretenimento, quanto como reflexões sociais profundas. Outro diretor de grande renome é Tobe Hooper. Em 1974, sob a alegação de que a história era verdadeira para atrair um público mais amplo, Tobe Hooper lançou O Massacre da Serra Elétrica. Esse clássico do terror obteve uma recepção mista da crítica, mas foi extremamente rentável, arrecadando mais de 30 milhões de dólares nas bilheterias, com um orçamento de 140 mil dólares. O filme chocou fortemente o público, com inúmeros cinemas o deixando de exibir devido às reclamações sobre a violência apresentada. Por anos, o filme teve a sua exibição proibida em diversos países, inclusive aqui no Brasil, onde ele só foi lançado 13 anos depois, em 1987. Hoje, O Massacre da Serra Elétrica é reconhecido como um clássico cult e um dos filmes mais influentes do século XX. Tobe Hooper concebeu a ideia do filme depois de ter acompanhado a cobertura da mídia com relação aos atos de violência em andamento na cidade de San Antonio, no estado do Texas, além das mudanças no panorama cultural e político da época. Além disso, alguns detalhes da trama, como o personagem Leatherface, foram inspirados nos crimes cometidos pelo serial killer Ed Gein, que exumava corpos e fabricava objetos, roupas, troféus e móveis com pele, ossos e partes de corpos humanos. As atrocidades cometidas por Ed Gein serviu de inspiração inclusive para outros filmes, como Psicose e O Silêncio dos Inocentes. O Massacre da Serra Elétrica revolucionou o gênero com seu realismo brutal, estética documental e atmosfera sufocante, sendo um grande marco no terror slasher. Outro destaque da carreira do diretor é o filme Poltergeist, ou Fenômeno, de 1982. Situado em um subúrbio da Califórnia, o enredo se concentra em uma família cuja casa é invadida por fantasmas malévolos que sequestram sua filha mais nova e as tentativas da família de trazê-la de volta ao mundo real. O filme foi um grande sucesso comercial e crítico, tornando-se o 8º filme com maior bilheteria daquele ano. O impacto do diretor Tobe Hooper na cultura é imenso, especialmente devido à sua capacidade de transformar medos humanos primordiais em histórias icônicas que transcenderam o gênero do terror. Agora eu vou te contar uma história. Era uma vez um jovem diretor que estava participando do Festival de Milão em 1976 com o 2º filme de sua carreira. Após a exibição de seu filme, um produtor de cinema independente e um financista procuraram o jovem diretor para dirigir um filme para eles sobre um assassino psicótico que perseguia babás. Ele concordou desde que ele tivesse total controle criativo sobre o filme. E assim foi. Ele recebeu 10 mil dólares pelo trabalho e, juntamente de sua namorada, escreveu o roteiro, dirigiu e compôs a trilha sonora do filme, que viria a ser uma obra-prima do terror. O filme é Halloween e o diretor é John Carpenter. John Carpenter é um dos diretores mais influentes dentro do terror, notável também por ter composto grande parte da trilha sonora dos seus filmes. Além da franquia Halloween, outros clássicos do diretor são O Enigma de Outro Mundo, de 1982, e Christine, O Carro Assassino, de 1983. Já no terror contemporâneo, um dos nomes de grande destaque é James Wan. Com uma carreira marcada por filmes que combinam sustos eficazes, narrativas bem construídas e um apurado senso visual, James Wan ganhou destaque ao dirigir e co-criar com Leigh Whannell o seu primeiro filme, Jogos Mortais. Com um orçamento de pouco mais de $1 milhão, o filme arrecadou mais de 100 milhões de dólares nas bilheterias, dando início a uma das franquias de terror mais lucrativas da história, além de introduzir o icônico vilão Jigsaw e popularizar o subgênero torture porn, caracterizado por violência gráfica.
Depois do sucesso de Jogos Mortais, o diretor se distanciou um pouco do terror extremo para poder explorar o terror sobrenatural, onde ganhou enorme notoriedade com os filmes Sobrenatural e Invocação do Mal em 2013. Hoje, o impacto do diretor no terror moderno vai muito além das bilheterias. Bom, não poderíamos falar de mestres do terror sem mencionar o maior, o gênio e o incomparável Wes Craven. Conhecido por sua habilidade de reinventar o gênero ao longo das décadas, sua carreira se destacou pela capacidade de combinar horror psicológico, subversão de convenções e reflexões profundas sobre o medo humano. Wes Craven consolidou-se como um dos maiores diretores de sua geração, marcando profundamente o cinema de terror com sua criatividade e ousadia. Lá no início de sua carreira, Wes Craven mostrou fascínio pelo grotesco e pelo perturbador, em Aniversário Macabro, de 1972, trama que acompanha duas adolescentes que são sequestradas e torturadas por psicopatas. O filme é reconhecido por sua brutalidade e crítica social, destacando a fragilidade moral das pessoas comuns, sendo um dos filmes mais controversos e impactantes do gênero. Outro marco na carreira do diretor é Quadrilha de Sádicos, de 1977, explorando confrontos sobre civilização e barbárie. Nos anos 80, Wes Craven atingiu o auge da popularidade ao criar A Hora do Pesadelo, em 1984, com um enredo inovador que mesclava horror sobrenatural e psicológico, brincando com a linha entre realidade e fantasia. O filme o consolidou como um diretor de renome no terror. E mostrando ser mesmo maioral, Wes Craven se aliou a Kevin Williamson e reinventou o gênero nos anos 90, lançando Pânico. Wes Craven dirigiu os 4 primeiros filmes da franquia, sendo Pânico 4, de 2011, o último trabalho de sua carreira. Wes Craven exerceu uma influência monumental no cinema ao criar 2 das maiores franquias e 2 dos mais icônicos vilões, Freddy Krueger e Ghostface. Ambos representam momentos distintos, mas igualmente importantes na carreira de Wes Craven e na evolução do cinema de terror, não apenas redefinindo o gênero em suas respectivas épocas, mas também causando um impacto duradouro na cultura pop. Freddy Krueger trouxe inovação ao explorar os limites entre sonho e realidade, enquanto Ghostface desconstruiu o próprio gênero ao brincar com seus clichês. Juntos, eles consolidaram Wes Craven como um dos maiores mestres do terror, cujo legado continua a inspirar e assustar até hoje. Cada um desses cineastas impactou o gênero em diferentes eras e diferentes maneiras, seja trazendo sofisticação, suspense, metáforas, grafismo visceral, estabelecendo padrões ou inovando narrativas. Cada um deixou um legado único que continua a influenciar o cinema. Suas obras atemporais têm a capacidade de deixar até o espectador mais destemido apreensivo na beira da poltrona, enquanto é embalado pela trilha sonora aterrorizante que o conduz ansioso até o próximo susto. A propósito, a trilha sonora do terror é um show à parte. O cinema de terror não é feito apenas de sustos visuais e enredos inquietantes, mas também de um recurso que desempenha um papel fundamental na criação dessa atmosfera assustadora: a trilha sonora. A música e os sons tornam o terror tão impactante e prendem o espectador enquanto o convidam a dançar com medo, proporcionando uma experiência visceral. Primeiro é importante entendermos os tipos de trilha sonora que existem. Podemos dividir basicamente em 2 categorias: a trilha score e a soundtrack. A diferença está principalmente na origem e na função das músicas dentro de um filme. Ambas têm papéis essenciais, sendo a trilha score mais intimamente conectada à narrativa cinematográfica, enquanto a soundtrack contribui para dar mais personalidade e profundidade ao contexto ou à identidade do filme. A trilha score é a música original. Ela é desenvolvida de acordo com as necessidades específicas do filme. As soundtracks são as músicas licenciadas, podendo ser de diferentes gêneros e artistas e que são escolhidas para o filme. Ambas são fundamentais para o impacto emocional de um filme, juntamente com outros sons que contribuem para o realismo e a imersão na história. A música no terror funciona como condutora do medo, guiando o espectador por uma coreografia onde cada silêncio é um passo contido e cada explosão de acordes é um salto ao desconhecido. Algumas trilhas são obras-primas da música cinematográfica, se tornando tão inseparáveis quanto os próprios personagens, como é o caso da trilha sonora de Psicose, composta por Bernard Herrmann. Utilizando um conjunto de cordas, a trilha é um marco na história do cinema, especialmente pela forma como a música contribui para a construção de tensão e suspense, e pela maneira como altera a percepção da audiência durante as cenas de violência. Os destaques vão para a faixa Prelude, executada logo nos créditos iniciais do filme, e para a faixa The Murder, na cena do assassinato no chuveiro.
O tema principal de Tubarão, composto por John Williams, é uma melodia simples, porém poderosa, enquanto a faixa cria um senso de pressentimento e expectativa, marcada por uma sensação crescente de iminente perigo. O tema é composto por uma sequência de notas rápidas e repetitivas, tocadas por um baixo pulsante que fica gravado na mente do espectador. Em apenas 3 dias, o diretor John Carpenter compôs a trilha sonora de Halloween. Com seus acordes baixos e progressões repetitivas, o tema principal de Michael Myers atua quase como uma presença constante, simbolizando a obsessão e a natureza incansável do assassino. A trilha sonora de Marco Beltrami para Pânico faz um trabalho excelente ao conseguir capturar a essência do filme. Refletindo o tom autocrítico e ao mesmo tempo aterrorizante, a obra também é inteligente na maneira como subverte momentos de tensão. Os destaques vão para a faixa Sidney's Lament, que através da melodia mais introspectiva e melancólica expressa a dor emocional e a vulnerabilidade da personagem, e para a faixa Trouble in Woodsboro, caracterizada pela urgência e intensidade, refletindo a crescente tensão e o caos que toma conta da cidade. Outra faixa marcante do Marco Beltrami é o tema do personagem Dewey, que é apresentado pela primeira vez em Pânico 2. A música, na verdade, é o tema principal do filme A Última Vingança, composta por Hans Zimmer. A faixa foi utilizada como uma faixa reserva em exibições testes de Pânico 2. Originalmente, o Marco Beltrami havia composto uma outra música para ser tema do personagem. Ele se inspirou nas músicas de filmes de faroeste do compositor Ennio Morricone. Porém, o estúdio acabou optando pela faixa de Hans Zimmer, que, por sua vez, também se inspirou em Morricone. Agora, tem uma música em Pânico que realmente se tornou um verdadeiro hino para a franquia. Red Right Hand, interpretado por Nick Cave em The Bad Seeds. Originalmente lançada em 1994, no ano 2000, Nick Cave gravou uma nova versão da música especialmente para a trilha de Pânico 3, que é executada nos créditos finais. Scream once, scream twice, now scream again. Cover that face with your red right hand. E essa não foi a única vez que uma música foi feita exclusivamente para um filme Pânico. No quinto filme, a banda Salem, em colaboração com a cantora Carly Hanson, lançou Fall Out of Love. Já no sexto filme, 2 músicas originais foram lançadas para o longa. In My Head, do Mike Shinoda com Kaylee Morgan, e Still Alive, da Demi Lovato. Fora da franquia, a gente também já viu isso acontecer outras vezes, como em A Hora do Espanto, em 1985, em que a banda J.J. Bands lançou a música tema do filme. O mesmo também aconteceu em Cemitério Maldito, em 1989, com os Ramones. E em Hellraiser 3, Inferno na Terra, de 1992, interpretada pela banda Motorhead. E também em Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive, de 1986, com He's Back, interpretada por Alice Cooper. A música Tubular Bells, do músico Mike Oldfield, não foi composta exclusivamente para um filme. Entretanto, quando ela foi inserida na trilha de um filme, ela acabou se tornando sinônimo dele. Você sabe de que música que eu tô falando? A música tema de O Exorcista, de 1973, mistura sons sutis e perturbadores, que ajudam a criar um clima de medo crescente. A faixa foi originalmente lançada no álbum de estreia de Mike, que é composto por 2 músicas, Tubular Bells Part 1 e Tubular Bells Part 2.
tendo cada uma delas mais de 20 minutos de duração. Outra música que está sempre marcando presença aí no terror é Don't Fear the Reaper, originalmente lançada em 1976 pela banda Blue Oyster Cult. Em Halloween, a música pode ser ouvida tocando no rádio do carro. Bom, talvez você possa conhecer essa música em uma outra roupagem, porque em Pânico, o cantor Gus Black gravou uma versão mais intimista da música. E essa versão foi lançada em 1996 no álbum da trilha sonora do filme. Na trilha do filme A Casa da Colina de 1999 está presente uma nova versão de Sweet Dreams, o clássico dos anos 80, aqui na voz de Marilyn Manson. Se você costuma consumir conteúdos de terror, provavelmente você já deve ter ouvido essa música. Tiptoe Through the Tulips. Composta no ano de 1929 como canção original do filme musical Gold Diggers of Broadway, a música ficou famosa quando foi lançada pelo cantor Tiny Tim em 1968. A letra, aparentemente, não tem nada de assustadora. Fala sobre andar na ponta dos pés através de um campo de tulipas, sugerindo um momento de fuga e felicidade compartilhada. Porém, a voz atípica do cantor, somada a seus vibratos, falsetes e a melodia, dão um tom um tanto quanto desconcertante para a canção. Não é à toa que a música está inserida na trilha de Sobrenatural. Tudo bem que Pânico até tem seu momento musical ali quando Derek canta I Think I Love You pra Sidney em Pânico 2. Mas um grande marco no terror foi em 1975, com o filme musical The Rocky Horror Picture Show. O musical, baseado na peça de 1973, é uma sátira aos filmes de terror e ficção científica lançados entre os anos 30 e 70. O filme musical é estrelado por Tim Curry, no papel da cientista travesti Dr. Frankenfurter, ao lado de Susan Sarandon e Barry Bostwick. Com uma premissa exótica para os anos 70, o filme lida com tabus sociais e sexuais, usando o horror como metáfora para a transformação e aceitação, além de constratar o conservadorismo da década de 50 com a subversão da década de 70, abrindo portas para o autoconhecimento e levantando questões de gênero. Rocky Horror transcendeu seu papel como filme e se tornou um símbolo de celebração da diversidade e ousadia artística, desafiando convenções do gênero de terror e influenciando tanto a música quanto a moda e a representatividade no cinema. As músicas que compõem a trilha são verdadeiros clássicos, mas vale o destaque aqui para Time Rap. Já na TV, a música e o terror também têm uma relação de sucesso, como em Stranger Things com a canção Running Up That Hill, interpretada por Kate Bush, de 1985. E em Vandinha, com a canção Go Go Muck, da banda The Cramps, de 1981. Ambas canções oitentistas experimentaram um ressurgimento cultural, chegando a paradas globais, tornando-se virais e apresentando a música a uma nova geração de fãs. Aproveitando aqui que a gente está falando sobre música, nesse clima musical, eu queria enaltecer a diva que está na minha camiseta, a cantora Thalía, la reina del pop latino, da qual eu sou extremamente fã. Ups, te lo advertí, soy un poco impredecible, medio psycho bitch, psycho bitch. A combinação de música e terror evidencia a capacidade do gênero para utilizar elementos para intensificar as suas narrativas e ampliar o seu impacto emocional. A música, com sua capacidade de evocar tanto familiaridade quanto desconforto, cria atmosferas que potencializam a tensão e o suspense. Essa dualidade se alinha à forma como a tecnologia influencia o cinema de terror e expande as suas possibilidades criativas.
A tecnologia tem desempenhado um papel transformador no cinema de terror, tanto na forma como eles são produzidos, quanto na maneira como o público os consome. Embora a inovação tecnológica amplie as possibilidades narrativas e empurre o gênero para novos horizontes, o apelo ao passado e o elemento nostalgia continua exercendo enorme influência no cinema como um todo, equilibrando modernidade e tradição. Por sua natureza, o terror busca trazer sentimentos de estranheza e desconforto, trazendo novidades e frequentemente apresentando novas propostas para o enredo dos filmes. Diferentes de gêneros como drama, comédia e romance, que abordam uma gama de sentimentos mais frequentes do nosso cotidiano, o terror gira em torno de sensações mais incomuns, como desespero, medo de perseguição, curiosidade pelo desconhecido e a iminência da morte. Para engajar a audiência a confrontar esses sentimentos, é necessário aprimorar técnicas de cinematografia, trilha sonora, edição de som e iluminação, além de explorar o potencial em gerar medo de objetos do nosso dia a dia. Dessa forma, ao explorar as características obscuras e o potencial misterioso dos objetos ao nosso redor, o terror põe em cena avanços tecnológicos para levantar questões sobre incerteza e ansiedade. Hello? O telefone é um objeto emblemático na história do terror. A possibilidade de comunicação com alguém que não se vê e que não se sabe exatamente onde está torna o telefone uma conexão com um desconhecido. Qualquer um ou qualquer coisa pode estar do outro lado da linha. Além disso, o aviso sonoro da presença de quem liga e demanda ser respondido soa como um grito por atenção. O toque do telefone fragmenta o pensamento, dificulta a capacidade de raciocínio e interrompe qualquer atividade que esteja acontecendo, anunciando um momento de ruptura com o conforto, familiaridade e normalidade. É através do telefone que o invasor adentra a casa das vítimas no lugar onde elas deveriam se sentir mais seguras. A ideia do telefone como canal para o perigo é amplamente explorado no subgênero slasher. Em 1954, Alfred Hitchcock lançava o filme Disque M para Matar, onde o toque do telefone anunciava que um assassinato iria acontecer. Hello. Já o filme Noite do Terror, de 1974, do diretor Bob Clark, foi o pioneiro no conceito de uma ligação vindo de dentro da casa. The caller is in the house. The calls are coming from the house. Jess! Jess! Get up! And don't go up there! Na franquia Pânico, o assassino se apresenta através de ligações telefônicas. Os personagens ameaçados tentam tomar o controle da situação, se envolvendo em conversas cada vez mais longas com os assassinos. Please. Come on, Mr. Ghostface, whisper to me. Aren't you supposed to ask me a question? Que os observam dentro de suas casas. Kirby? Kirby, come on, talk to me. This isn't funny. Kirby! O telefone tocando é o objeto que desperta a ansiedade do público e das vítimas, porque através dele, Ghostface não tem fraquezas físicas. Ele pode aterrorizar e manipular as ações dos ouvintes. Pelo telefone, o assassino é invisível e invencível. Hello? Mas quando suas vítimas o encontram, ele cai, leva chutes, socos e tiros, se mostrando um ser não tão onisciente assim. Com a popularização da comunicação por telefone móvel, a preocupação em relação à privacidade foi acentuada. O perigo não precisava mais estar ligado a uma linha telefônica, que, por sua vez, está necessariamente atrelada a um lugar fixo no espaço. Do outro lado da ligação, a voz descorporificada não pertence mais a um lugar geograficamente localizável. Um fato curioso é que depois da estreia de Pânico nos Estados Unidos, o uso de identificador de chamadas triplicou por lá. What's your favorite scary movie? Who is this? You tell me. Corey Gillis, 555-0176. E o telefone também é utilizado como um veículo de comunicação com outras dimensões. Em O Chamado, de 2002, o telefone anuncia a chegada da morte. Nesse caso, o identificador de chamada não resolveria o problema, uma vez que o chamado da morte apenas se materializa pelo telefone, mas não depende dele para existir. 7 days. Já em Telefone Preto, de 2021, o telefone se torna uma conexão entre o mundo dos mortos e dos vivos, sendo uma peça importante para evitar o destino trágico que as crianças do outro lado da linha tiveram. Who are you? I don't remember.
Com a popularização da internet, vários filmes começaram a abordar as ansiedades que a tecnologia pode provocar, adicionando camadas modernas de suspense. A casa inteligente, com dispositivos conectados, amplifica a sensação de vulnerabilidade, já que invasores podem manipular remotamente trancas de portas, luzes ou câmeras. Os aplicativos de rastreamento transformam dispositivos cotidianos em ferramentas de perseguição, onde personagens podem ser monitorados em tempo real. A instantaneidade da troca de mensagens e a impossibilidade de verificação imediata do remetente criam uma paranoia tecnológica, explorando o medo de confiar em comunicações digitais. Essas incertezas refletem ansiedades contemporâneas e reinventam o terror ao colocar o cotidiano digital no centro do perigo. Desde seu primeiro lançamento, o Pânico tem explorado e comentado as inovações tecnológicas e seus respectivos períodos, sem abrir mão da sua essência. Lançado em uma época onde o mercado de home video era dominado pelas fitas cassete, a franquia acompanhou a evolução e a influência da tecnologia no consumo de obras audiovisuais. Cada formato de mídia física tem a sua particularidade e foi criada para atender às necessidades específicas da sua época. Por exemplo, o Video Home System, ou simplesmente o VHS, surgiu em 1976 e dominou o mercado doméstico por muitos anos. Usando tecnologia analógica, a fita magnética armazena vídeo e áudio em qualidade padrão, variando entre 120 a 360 minutos. 2 anos depois surgiu o Laserdisc, oferecendo uma qualidade de vídeo analógica superior em relação ao VHS, além de áudio digital. Com capacidade de armazenamento entre 60 e 90 minutos em cada lado, o Laserdisc tem algumas semelhanças com o LP de vinil. Além do tamanho, 30 cm de diâmetro, era necessário virar o disco para continuar assistindo ao filme. O Laserdisc pode ser visto como uma evolução da ideia do LP, mas com o vídeo. Enquanto o LP usa uma agulha para ler as ranhuras do vinil, o Laserdisc usa um laser para ler a informação armazenada no disco. Assim como o LP foi importante para o desenvolvimento de CDs, o Laserdisc foi um precursor importante para formatos como o DVD. O DVD, ou Digital Versatile Disc, surgiu em 1995, possui 12 cm de diâmetro e é capaz de armazenar até 4.7 GB de dados em discos de camada única e 9.4 GB em discos de camada dupla. As características do DVD permitem armazenar filmes em qualidade digital, com áudio e vídeo melhorados em comparação ao VHS, além da inclusão de conteúdos extras. Usando uma tecnologia de laser azul-violeta, o disco de Blu-ray surgiu em 2006. Lançado como sucessor do DVD, o Blu-ray oferece uma capacidade de armazenamento muito maior e uma qualidade de imagem e som em alta definição. Com capacidade para até 25 GB de dados em uma camada e 50 GB em 2 camadas, o Blu-ray permite armazenar filmes em alta definição e qualidade 4K. Enquanto o Blu-ray ainda se mantém o padrão para mídia física de alta qualidade, os serviços de streaming vêm se tornando a principal escolha, devido à sua conveniência, acessibilidade e facilidade de uso. É porque é muito difícil botar o CD dentro da coisa. A transição da mídia física para a mídia digital reflete a evolução do consumo de mídia e o movimento em direção a uma era onde a qualidade e o acesso instantâneo são priorizados. O apelo da mídia física, longe de ser totalmente ofuscado pela era digital, ainda resiste, especialmente entre colecionadores e cinéfilos, bem como aqueles que apreciam a experiência palpável proporcionada pelo formato. Assim, a coexistência entre mídia física e digital parece ser uma característica de um mercado diversificado, onde diferentes preferências de consumo coexistem, cada uma com o seu valor próprio. O cinema é uma das formas artísticas mais acessíveis e tem um poder imensurável de capturar aspectos cruciais da sociedade, refletindo o tempo em que foi produzido. A análise das mudanças tecnológicas, tanto dentro quanto fora da tela, nos oferece uma oportunidade para refletir e emergir em novos conceitos e perspectivas. Hoje, na era digital, o interesse pela mídia física serve como uma conexão entre a história e a essência do cinema, mantendo vivo o legado cultural de obras imortais e nos proporcionando uma experiência mais rica, envolvente e tangível. Ao longo dessa jornada, juntos, nós dissecamos o terror e meticulosamente expusemos parte de suas vísceras a fim de conhecer mais sobre o poder encantador desse gênero. Por hora, o Clube do Cinema fica por aqui. Obrigado a você que me acompanhou e fez parte dessa história. A gente se vê. Agora que você acabou de assistir, não esqueça de rebobinar a fita. Lembre-se, o próximo a assistir pode ser você.